eu e meu grupo vamos falar sobre a história do vôlei e alguns dos seus princípios. A origem e a criação do vôlei foi criada em 1895 por William G. Morgan, nos Estados Unidos, como uma alternativa inovadora do basquete, buscando um esporte mais leve, um esporte mais fácil de praticar. Eu vou falar sobre a expansão internacional, ou seja, o esporte ganhou popularidade rapidamente, se espalhando para outros países nas décadas seguintes. Em 1904, o vôlei de quadra foi incluído nas Olimpíadas de Tóquio, impulsionando ainda mais sua visibilidade global. Então, com o passar das décadas, ele foi se aprimorando cada vez mais, se incluindo na Olimpíadas e ganhando popularidade. Além disso, teve a evolução das regras, né? De qualquer um e outro qualquer. Com o tempo, as regras do vôlei foram refinadas, incluindo a introdução do saque por cima em 1916 e o estabelecimento da rotação em 1920. O jogo ganhou um ritmo e complexidade tática. Eu vou falar, família, também sobre o vôlei de praia, tá bom? E não tem só o vôlei de quadra, de praia também. E aí o vôlei de praia ele começou a crescer na década de 1920, mas só foi oficialmente reconhecido como esporte separado na década de 1980, quando ganhou mais um nome, e tornou-se parte das Olimpíadas desde 1996. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do esporte, o desenvolvimento moderno. O vôlei continua a evoluir, com maior profissionalização e técnicas aprimoradas. O esporte é apreciado por milhões de jogadores e fãs em todo o mundo, tanto em competições internacionais quanto em níveis locais. Então, assim conseguimos concluir que o vôlei foi um esporte que evoluiu muito, né, em décadas, e hoje é um esporte muito valorizado pelas pessoas. E é isso, muito obrigado pela atenção. Mas, vamos lá. Antes disso, se algum de vocês tiver alguma dúvida, pode fazer aqui pra gente responder. Vamos lá. Em qual país que nasceu o vôlei? Ele foi fundado pelo William G. Morgan. William G. Morgan, nos Estados Unidos. Em que cidade? Qual cidade? É uma cidade um pouco... Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então ele nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom, depois a nossa colega veio falando dele ter reverberado a nível mundial. De que forma que essa reverberação aconteceu a nível mundial? De que forma que ele se expandiu pelo mundo? Foi conforme as pessoas foi virando um esporte que não era um esporte tão intenso igual o basquete, por exemplo, que usa bastante o corpo. Pelo fato de ser um esporte mais leve, mais fácil do pessoal jogar, aí ele foi ganhando fama por conta disso. Na verdade, você está citando um acontecimento de quando surgiu o esporte, Rafael. Mas não de quando ele saiu para outros países. Porque quando surgiu o esporte, a ideia era o quê? Que o voleibol fosse um esporte mais leve, que machucasse menos as pessoas. E aí sim, eles criaram, porque o basquete machucava muito as pessoas. E tem um outro nome antes de chegar no nome de voleibol, na criação. Qual seria esse nome? Então, o vôlei ele primeiro se expandiu pela cidade do Canadá. Aí sim. Para fora dos outros países, sendo posteriormente desenvolvido em outros países, como China, Japão, Filipinas e México. E tem outros países, como países europeus, muitos outros países, assim que ele foi se desenvolvendo.
Então, ele começou a se expandir pelo Canadá. Ele surgiu em Massachusetts e depois foi para o Canadá. Bom, quando você me trouxe a memória de falar sobre a prática do vôlei, por ele ser um esporte mais leve, você me traz a memória e me remete a perguntar para vocês qual foi o esporte antes dele se tornar voleibol. Como que era o nome dele? Então, antes de chegar no voleibol, ele era... E como que ele era jogado, esse mintonete? Quando a gente fala da história, a gente tem essas questões que foram aí colocadas. Ele era jogado de acordo com as regras de hoje? O mintonete, o objetivo principal era marcar pontos, fazendo com que a bola tocasse o chão na quadra do adversário. Era um dos princípios que é o básico do vôlei hoje em dia, para ser considerado ponto marcado. E no ano seguinte, durante a conferência da CM, Morgan realizou uma pequena demonstração de seu jogo. Mas tinha limite de pessoas para participar do mintonete? Limite de pessoas? E o voleibol foi originalmente chamado de mintonete porque devido à sua semelhança com o badminton. Sim. Era 6 jogadores em cada equipe. No mintonete era 6 jogadores em cada equipe?